pessoal, obrigado por participarem. Conta um pouco pra gente. Vamos lá. Eu sou o CEO do Pergunter. O Pergunter é uma rede social criada para os usuários formularem perguntas através de fotos e vídeos. A gente está num processo de aceleração pela startup Bootcamp, aqui em Copenhague, que termina no final desse mês, dia 28, e depois voltamos para o Brasil em dezembro e vamos estabelecer em Londres. A empresa vai mudar para Londres. Muito legal, muito legal. Muito legal, parabéns, João. João esteve aqui no último Social Day, foi um prazer conhecer e o maior prazer ainda em ver vocês bombando aí no mercado. João, vocês que trabalham com um aplicativo que incentiva o conteúdo público, ou seja, o conhecimento, como é que você enxerga a privacidade de dados nas redes sociais e na web? Olha, aqui se fala bastante em venda de dados, né? É algo que todo mundo conversa bastante, até como formato comercial, né? Então, a discussão permeia bastante até que momento você vende, que dado você vende, entendeu? O que você pode estabelecer com uma marca que deseja comprar seus dados. É basicamente a discussão que a gente tem quase todos os dias aqui. Então tem um mercado realmente intencionado. Sim, o mercado é grande, de pessoas que buscam compra de informação, né? Hoje já existe muita empresa que vende informação escondido, né, para marcas, e algumas já foram pegas assim, nesse pulo. Assim. É legal dar uma olhada. Hoje, o Pergunta de maneira nenhuma vai fazer isso em qualquer momento. A gente totalmente não concorda com a venda de informação dos usuários. Uma postura da própria empresa, não compartilhar dados, não vender dados em troca de vantagens. Bacana. Isso, Legal. E é uma pergunta que muitos investidores fazem para a gente. Tá. Se a gente pensa em vender dados. Porque é um bem, né, que vocês vão construindo. Assim como o Facebook conseguiu um número de informação aí extremamente relevante, mundial, que tem um poder de barganha enorme, as redes sociais, no geral, acabam tendo essa riqueza de informação sobre pessoas que podem ser usada para bem e para mal. Isso, principalmente sites de Q&A, de perguntas e respostas, você gera muito conhecimento, né? Verdade. Você acaba gerando muito dado. Exatamente. Thiago, você é do Rabotel, é isso? Exatamente, eu sou o Community Manager e o Team Leader disso aqui é do Rabotel Brasil. Rabotel em português, na verdade. Legal. Cara, sou fãzaço do Rabotel. Eu desenvolvi games por um tempo atrás e achava a tecnologia de vocês fantástica. Aquele 2D isométrico em pixel art, fantástico. Bom, para quem não conhece, o Rabotel é uma rede social, tá? Bem pioneira, tem um estilo de pixel bem interessante, você cria avatares, se relaciona. E hoje é uma rede que tem 178 milhões de avatares, é isso, Thiago? 273 milhões de usuários registrados no mundo inteiro. Caramba! Um dia agora, uma semana para outra, já mudou pra caramba, pega a ponte. Legal. E o foco de vocês, segundo eu li, são adolescentes, não é isso? Isso, 90% do nosso público ele está entre 13 e 18 anos. Tá. De idade. A idade mínima para se registrar na comunidade virtual é de 13 anos e 90% do nosso público encontra nessa faixa, entre 13 e 18. Os outros 10% se dividem entre os que pulam o sistema e se registram antes da idade mínima permitida e alguns que já acompanharam, cresceram com a comunidade virtual e já passaram dos 18 anos, mas seguem registrados, têm amigos e alguma coisa assim. Tá certo. Não sei se chegou a acompanhar a palestra que a gente fez agora sobre privacidade digital.
Então você viu que lá, pelo menos nos Estados Unidos, esse público, esse target que vocês trabalham, adolescentes, aí, o jovem adulto, ele não se preocupa muito, segundo as pesquisas, com a privacidade, dados, etc. Como é que é isso com o seu consumidor, que é mais ou menos na faixa etária? Eles se preocupam com os dados, eles não estão nem aí, é uma nova geração, uma nova maneira de abordar a privacidade. Conta um pouco pra gente. Sim. Primeiramente, na nossa comunidade, o usuário ele é anônimo. Né? É um dos pré-requisitos, é o anonimato do usuário. Eles são representados através de um avatar, não é a pessoa real, eles não têm como compartilhar fotos ou qualquer outra coisa, não existe um perfil público de cada usuário. Eles têm que conectar ao jogo e dentro do jogo um avatar representa eles, assim eles relacionam com os amigos, fazem novos amigos, constroem ambientes virtuais e tudo isso. Entretanto, claro, como tu mesmo expuseste anteriormente, os jovens agora eles não têm nenhum compromisso com a privacidade, basicamente. Então eles tentam burlar o nosso sistema o tempo inteiro, no sentido de divulgar e-mail, perfil de Facebook, Twitter, Instagram, fotos e tudo isso. E para isso nós temos uma equipe de moderação 24 horas, 7 dias por semana, filtros configurados para evitar esse tipo de coisa dentro da nossa comunidade. Porque não é o propósito. E, afinal, nós estamos tratando com 90% de menores de idade, então a proteção dos nossos usuários é chave no nosso negócio. Evitar a superexposição e manter eles dentro do que a gente chama de rabo etiqueta, que é uma série de pequenas regras que nós criamos para manter a convivência e o bom funcionamento da comunidade. Interessante, bem interessante. Então vocês têm que segurar os adolescentes e os jovens aí para que eles não divulguem seus dados publicamente. Mais ou menos por aí. Mais ou menos, assim, nós não proibimos, é impossível de proibir, mas existe uma série de programas educativos que nós oferecemos aos usuários. A rabo etiqueta, que é um documento oficial, todos conhecem, os moderadores estão 24 horas observando tudo, nós coletamos todos esses dados, todos os dados de conversa, todas as ações dos usuários dentro da comunidade é registrado, nós temos um sistema para isso, e esses dados nós não utilizamos para absolutamente nada. Veja, nós não vendemos nenhum dado dos nossos usuários, não compartilhamos dados dos nossos usuários, tudo é utilizado internamente na empresa. Não há nenhuma possibilidade de compartilhar essa base de dados que nós temos. Interessante, interessante. E me fala uma coisa, como é que é o público brasileiro, já que o Rabo está no mundo inteiro, em relação a isso, o brasileiro é mais tranquilo, o brasileiro é mais... Pela sua risada, como é que é o público brasileiro nesse contexto aí mundial? O público brasileiro é curioso. Para começar, que atualmente o Brasil é o maior de todos, é a maior comunidade. Nós temos atualmente mais de 2 milhões de usuários ativos, o que não quer dizer que não é o mesmo número de usuários registrados. Os usuários registrados, a base de dados é bem maior. 2 milhões de usuários ativos e, por ser o maior hotel, acredito que tudo aconteça aqui dentro, basicamente, de bom e de ruim. Então, o público brasileiro ele é muito imediatista, digamos assim. Os nossos adolescentes eles querem respostas rápidas, soluções na hora. Eles não esperam por nada. Eles não entendem muito o porquê das punições dos moderadores do jogo, por exemplo. O fato de, mas eu sou um pouco, ou pelo menos do adolescente atual, né? E eles não entendem as punições. Eu só compartilhei uma foto, eu só divulguei um link, esse tipo de coisa. Então, a privacidade realmente é um tema delicado dentro da comunidade. É complicado fazer que o adolescente hoje em dia entenda
que a privacidade é importante, que a proteção dos seus dados é importante, assim como de sua vida privada e tudo mais. Entendi. Porque é o que nós, como empresa, pelo menos, tentamos passar para eles, já que nós não compartilhamos absolutamente nenhum dado de todos os usuários, nós tentamos fazer com que eles entendam que isso é importante na vida deles e não só dentro da comunidade. Muito bacana essa visão, porque é uma visão global e pegando um pouco também do Brasil. Agora eu queria pegar o gancho que a gente está falando de jovem, adolescente brasileiro, e falar com a Tatiana Ivanovic. É assim que pronuncia, Tati? Bom dia. Tudo bem, Tati? Tudo, e vocês? Tudo bem. A Tatiana Ivanovic é idealizadora do portal Do Lado de Cá, que promove a cultura e a informação da periferia brasileira. É isso, Tati? Conta um pouco pra gente do seu portal, do seu trabalho, que eu gosto muito. Muito obrigada pela oportunidade. Bom dia a todos. O Do Lado de Cá é um portal que divulga todas as ações culturais, empreendedoras, positivas, educacionais que acontecem na periferia, de norte a sul do Brasil. A gente não divulga só São Paulo, a gente divulga também outras iniciativas de outros estados. Nasceu da necessidade de ter um canal onde as pessoas pudessem se enxergar e não falasse mais do mesmo, né? Falar de crime e violência nesses locais é chovendo molhado. E a gente precisava da visibilidade para tudo que essas pessoas fazem de positivo nesses locais, muitas vezes tirando dinheiro do próprio bolso. O outro trabalho que a gente faz é um trabalho de aproximação de marcas e pessoas na periferia, dentro da lógica do progresso compartilhado, que é a lógica do negócio social na comunicação. Muito bacana. Vale a pena conhecer, muito interessante o trabalho da Tati. Mas deixa eu falar uma coisa, a gente está falando aqui de adolescente, exposição de dados nas redes sociais, despreocupação com dados. Como é que você vê isso nas comunidades carentes na periferia brasileira? Qual que é a sua opinião sobre essa exposição de dados, os riscos, se é uma coisa que você percebe que também acontece com o público que você trabalha, se é algo que você acha que é uma tendência, vai acontecer? Qual é a sua opinião sobre esse assunto? O que era uma tendência há alguns anos atrás, que hoje em dia já é fato, é a questão do banho digital. Né? A gente tem até uma piada que a gente fala, ninguém mais briga na saída da escola, as pessoas vão lá e fazem perfis falsos. Muito interessante. Acho que por conta da educação que a gente tem no país, e aí as pessoas migram para o mundo digital com a mesma educação que elas têm na rua. E da falta de acesso à informação, da falta de uma legislação, no geral as pessoas costumam ter muita consciência da seriedade do que significa você ter seus dados sendo perdidos ou você utilizar uma rede social de maneira não muito sábia, né? Eu costumo até orientar as pessoas à minha volta que rede social é um canal de trabalho, não é para você ficar utilizando como modo de lamentações ou publicando coisas indevidas. Mas o que eu mais necessidade dessa discussão toda é de que o país tem uma legislação. Hoje em dia você não consegue caminhar com uma ação rapidamente. Acho que isso em vários setores, infelizmente, no nosso judiciário aplicado, faz questão de ser, e existem vários crimes aí que são cometidos contra as pessoas, que prejudicam muito a vida delas, né, perfis falsos, esse tipo de coisa, consequentemente prejudica a vida dessas pessoas na periferia também, e é muito mais difícil que uma pessoa conseguir um advogado e fazer com que esse advogado entenda também qual é o processo, porque eu acho que essa questão da internet, o judiciário não acompanhou isso, né? Não. Então a gente tem juízes que, quando eram jovens, eles não tinham acesso a essa ferramenta. Automaticamente, para eles, é um setor meio desconhecido, né? Eles muitas vezes não sabem nem como agir. Então fica complicado. Eu acho que o primeiro passo deveria ser uma legislação bem clara, uma metodologia bem simples, para agilizar todo esse processo, né? Então você acha que tem uma certa inconsequência aí, principalmente dos jovens, na divulgação e no uso dos dados, né? Se as pessoas se sentem protegidas na internet, na rede social, de maneira a divulgar seus dados e de maneira a agredir outras pessoas, achando que não vai ter nenhuma punição.
A rede social ela se sente mascarada, né? Ela xinga, ela fala e ninguém vai saber, não tem lei contra isso. É muito sério isso daí, é muito sério. É, muito sério. Bem sério, isso prejudica de verdade. Tem pessoas que perdem emprego, eu já vi meninas de 15 anos passar por banho virtual, com as amigas do colégio, assim, isso não era nem na periferia, tá? Isso era em Moema. E aí a menina, porque teve que sair da escola, todos os amigos começaram a xingar de pobre, fracassada, em rede social, dizendo que os pais eram fracassados, porque ela não podia ficar na escola. Uma coisa, esse é o grande risco da informação sem controle, né? O adolescente, o jovem divulga tudo que ele faz, todo momento, e aí a contrapartida é que quando alguém quiser atingir também sabe todos os pontos fracos. Então... os próprios sites eles deveriam ter uma ferramenta mais eficaz, né? A partir do momento que você denuncia ou investiu alguma coisa, ele deveria ser bloqueado imediatamente, para que ninguém fica denunciando aleatoriamente páginas que não tenham algum motivo para ser denunciadas, né? Acho que existe um grande poder aí nas mãos das pessoas, de forma geral, e elas não encaram isso como uma forma de gerar prosperidade coletiva, mas traz isso muito só para si, né? Complicado. Verdade. Aí você vê as pessoas migrando com a educação para frente, é isso. O nosso país, infelizmente, não prepara as pessoas, elas não são preparadas na vida, muitas vezes para conseguir um trabalho, também não vai ser preparada para utilizar adequadamente uma rede social. Com certeza, a rede social é um reflexo da sociedade, né? É só uma ferramenta que a gente usa para dar continuidade ao que a gente faz na vida real. Mas me fala uma coisa, Tati, o que você acha das empresas, eu até já conversei isso com você, o que você acha das empresas utilizarem os dados públicos das pessoas para criar melhores ofertas, vantagens competitivas, personalizadas, principalmente para o pessoal mais carente, que tem mais difícil acesso, mas de qualquer maneira estão na rede social, estão deixando seus rastros. O que você acha dessa prática? Você acha saudável? Você tem alguma coisa contra? O que você acha sobre isso? Olha, eu não lembro agora se nos termos, quando você assina o Facebook, você concorda, porque tem aqueles famosos termos das microletrinhas para você acessar. Exatamente. Qualquer... Foi até tema de discussão aí recente, algum veículo, eu não lembro qual, que falava sobre os termos de adesão de serviço. Isso tinha que constar nos termos de adesão em letras garrafais. Porque eu acho que ninguém leva em consideração que quando você está participando de uma rede social, isso vai ser utilizado comercialmente. Eu acho que tinha que ter uma lei que isso é quase como uma autorização de uso de imagem, né? Você está com seus dados ali. Obviamente, rede social é pública, acho que a partir do momento que você tem uma rede social, e se você não tem uma sabedoria para utilizar, se você fica compartilhando coisas da sua vida pessoal, também não adianta reclamar, entendeu? Mas isso deveria ser anunciado em letras garrafais. Eu acho que é muito nebuloso esse cenário ainda da utilização de dados, porque na realidade as redes elas ganham dinheiro, isso é venda de e-mail, né? E aí em comunicação e jornalismo você compra o e-mail de determinados, existe uma construção, existe um trabalho para a criação desse e-mail. Como o João falou, tem todo o mercado em volta disso. É encarado como tal. Desde que você saiba que esses seus dados estão sendo transmitidos para outras empresas rentabilizarem em cima do seu perfil. Acho que isso deveria ser mais claro, né? Verdade. De novo, eu faço uma tecla da legislação. Dificilmente alguém, quando entra no... Então, eu creio que a gente tem que ter uma legislação no Brasil que funcione. A gente não tem, na prática não funciona, é terrível isso. Realmente. Mas você sabe que... Em 2013, um dos países que mais acessa a internet, não tem nenhum tipo de lei, nenhum código que você vai lá e acesse rapidamente para poder se proteger, se manifestar. Eu acho que o grande gap está aqui. Mas Tati, você sabe que... Tati, você sabe que isso é um fenômeno mundial, né? A gente, aqui no Brasil, tem essa carência realmente de informação, de código, etc. Mas aí o pessoal que está junto com a gente no Hangout pode até confirmar. No mundo inteiro as pessoas aceitam aplicativos, baixam software, etc. E praticamente não leem os termos de adesão.
né? Não sei se é ansiedade Os ou termos de adesão, eles são praticamente bulas de remédio, né? Eles não são feitos para você. Exatamente, já tem essa dificuldade e as pessoas também não têm cultura de lei. É a lógica antiga do contrato, sabe? Meu advogado estava até falando esses dias. A gente aumenta a fonte do contrato para não dar a sensação de que você está dando um truque na pessoa. Acho que é a mesma coisa, entendeu? Levando em consideração que a internet é um veículo ágil, que ninguém lê mais de 3 parágrafos, você tem que condensar as informações nos termos dentro dessa linguagem, né? Então, na verdade, quando você vai assinar um Twitter, você vem com 5 páginas de termos de adesão, ninguém tem tempo de ler isso. Exatamente. Então, mas aí tem aquela questão também... que precisam ser feitos aí. Aquela questão também do conflito de interesses, né? Até na palestra que a gente estava fazendo agora, a gente viu que algumas empresas trabalham em conjunto com o governo e trocando informação. Então, você criar uma legislação para proibir isso é a mesma coisa que você criar uma legislação para proibir uma fonte de informação que o próprio governo está utilizando. Então, talvez seja uma coisa difícil de acontecer a curto prazo, né? Teria que ter uma pressão popular muito maior para que isso acontecesse, porque você acaba mexendo em coisas que já estão engatilhadas há algum tempo, né? Agora a gente está sabendo essa questão da... Mas eles sempre vão utilizar, né? Não é verdade? Então é difícil você... Não vai ser uma manifestação, pode mais fácil existir a modificar a bula de legislação, mas o governo que manda no país. Exatamente. Ele permite que se realizem manifestações. O governo permite que exista a democracia. Na realidade é isso, né? Então a gente também não pode ser ingênuo. Mas tem que ter algum tipo de... Na realidade, tudo é permitido até a página 2 pelo governo. A partir do momento que isso infringir realmente, né, a segurança do governo do país, eles vão bloquear. Então, é permitido que exista uma certa flexibilidade do povo, uma certa manifestação, para aquilo também o governo não faça como ditador. A gente sabe que na prática, né, não funciona assim, né? É verdade, é verdade. Acho que tinha muito clara, e até instruções, né? As pessoas já vão para a internet, não começam a utilizar, às vezes usa de lan house, não sabe nem tem que clicar no botão sair, no e-mail, do Facebook, para evitar que seja hackeado, verificar. Então, são pequenas coisas que muitas vezes as pessoas não têm acesso. A escola não acompanha, né, a mídia em geral, não tem, assim, a gente não tem ferramentas para instruir as pessoas, e aí quando você vai acessar algum tipo de coisa dessa, são textos gigantescos, uma linguagem muitas vezes difícil, e que as pessoas normalmente não entendem. É verdade. Tem que ser mais coloquial, tem que estar de acordo com o nosso momento. O nosso momento ele é mais coloquial, ele é mais ágil. Né? Não adianta, você publica textos enormes do lado de cá, ninguém vai ler. A realidade é essa, não é o perfil do usuário de internet. Ler textos enormes. Né? Então é uma disparidade. Né? Como é que uma rede social de 140 caracteres tem termos de adesão de 5 páginas, entendeu? Não faz sentido. É verdade, não faz sentido, né? Mas a questão é toda essa, né? Eles precisam da informação e é importante que esteja tudo bem declarado e as pessoas não têm o costume. Se o usuário exigisse contrato de adesão mais simples, a maioria não lê, isso é fato, isso aconteceria, né? Mas tem que partir do usuário isso, porque a empresa tem que se proteger, ela tem que estar com tudo escrito no contrato, etc. Tá? Posso colocar a minha posição aqui? Legal, lógico, João. É isso que é o Hangout. O que você acha sobre esse assunto? Então, aqui no Pergunta existe uma questão bem importante de se colocar que às vezes as pessoas não conseguem entender. Existe muita pornografia na internet, existe trabalhar com esse conteúdo é muito complicado. Então, você tem um termo de adesão que contemple tudo isso, que deixe claro para o usuário que ele possa entender como funciona, é a melhor questão para ambas as partes saberem o funcionamento. Então, não tem como é uma questão contratual, se eu colocar 5 frases, isso não contempla todas as questões que eu preciso colocar. Eu acho que o Rabo deve ter as mesmas questões, por ser um público jovem, eles devem contemplar
questões, mas é muito complicado esses termos. Assim, advogados leem e releem, porque é algo bem importante. Você tem toda razão, já que no CRM também a gente tem um contrato bem curto, você pode sair a qualquer hora, até para não prender o cliente no contrato, porém poucos consumidores leem. Nosso contrato tem duas ou três páginas, é bem curto, é bem resumido, mas é difícil ser reduzido isso, porque um contrato... Eu acho que a melhor forma disso ser de maneira pedagógica, a gente conseguir ensinar para o usuário ler mesmo, parar um tempinho e dar uma olhada no que ele está assinando, né? Exatamente. No que ele está fazendo. Porque quando você entra, é um contrato que você está estabelecendo mesmo. E tem valor jurídico que vai ser cobrado, né? Isso, você saber o que você pode fazer, o que você não pode, qual é o seu direito. Eu acho que não é, o nosso termo não é só para defender a gente, é para defender o usuário também. Com certeza, mesmo às vezes, como o pessoal do Harvard falou, né? Isso, eles devem ter algo bem formulado, acho que eles podem falar melhor. Legal, legal. Falando dessa história de contrato, o pessoal do Harvard, só para a gente finalizar aqui, vou falar com o pessoal do GDC que está aqui também. Como é que é essa questão contratual? O pessoal lê contrato antes de se inscrever no Rabotel? Quando os usuários criam um perfil, como qualquer outra página, eles têm que aceitar os termos e condições do site. Como, claro, nosso público são adolescentes. Adolescentes, quando tem mais de 5 linhas, eles já não têm a menor paciência para ler. É muito difícil fazer com que eles entendam a importância de ler as informações. Então, uma maneira que nós encontramos foi, primeiro, adaptar os termos e condições de uma maneira mais compreensível possível. Ainda assim, nós temos mais ou menos uns 12 tópicos, é longo, não chega a 5 páginas, mas é um documento longo, porém está adaptado para uma linguagem mais acessível. Nós explicamos de uma maneira mais próxima à linguagem do adolescente, claro, sempre mantendo as questões, que é assunto sério. Não é linguagem que o adolescente vai mudar ou não. Mas o que é mais importante, eu acho, dos termos e condições de uma página ou os contratos existirem, porque no momento em que qualquer problema acontecer dentro dessa página, é um documento em que determina e regula a relação entre o site e o usuário. Então, nós já tivemos vários problemas, óbvio, com um número de usuários tão grande, nós já tivemos vários problemas com consumidores da página, com problemas de PROCON, problemas legais, problemas de invasão de privacidade. Então, é ali nos termos e condições que nós podemos nos apoiar e os usuários também. Então, acho que é importante existir, mesmo que seja, às vezes são 5 páginas, realmente é demais, ninguém lê tudo isso. Mas é importante as pessoas saberem, ao menos, que esse registro existe. Até para precisar procurar, tá lá, né? Claro, no momento apuro, ou para se defender, ou até para acusar, que isso seja, que esse documento exista e elas saibam que existe e saibam onde está esse documento. Se não tiveram tempo de ler no início, no momento de se inscreverem, ok, não deveria ser assim, mas pelo menos que saibam onde buscar, ter o acesso rápido a essa documentação, a essa regulamentação das páginas. Porque é importante, não basta só ter a lei que nos proteja, é importante ter uma regulamentação interna de cada página para utilizar essa lei depois também. Então, dentro do hotel, dentro do Rabotel, nós levamos a sério isso, pelo menos, e o que nós conseguimos fazer foi tentar adaptar a linguagem, pelo menos, para que os adolescentes se sentissem um pouco mais próximos de todos esses artigos de defesa e tudo isso. Então, foi o que nós conseguimos fazer aqui dentro. Legal, Thiago, legal. Agora, eu queria chamar o pessoal... deixa só para um pouquinho o pessoal do GDC falar. A Ângela e o Nicolas, do GDC, é isso que é um blog focado em estratégia de redes sociais, internet, muito bacana também. E jornalistas estão aqui para contribuir também, deve ter opiniões interessantes. Ângela, conta um pouquinho para a gente do GDC, onde vocês estão.
O GDC é um blog sobre redes sociais em que abordamos vários assuntos, para além de assuntos gerais sobre a própria utilização das redes, também temos tutoriais e abordamos quase tudo que envolve redes sociais e web marketing. Eu estou em Portugal, em Lisboa, e o Nicolas está no Chile, não é verdade, Nicolas? Exato. Bom, a ideia mesmo do GDC surgiu por causa bom, nós trabalhávamos como freelancers, uma equipe, muito na área do marketing digital, design, desenvolvimento, SEO, SEM, enfim, e surgiu o interesse realmente de criar um espaço onde pudéssemos compartilhar tudo o que estava acontecendo, essa experiência, esses cases. E nesse momento, realmente, quem está trabalhando quase 100%, eu diria, se não 100%, é a Ângela, nos conteúdos. E, bom, isso seria, assim, em resumo. Bacana, muito bacana. E conta um pouquinho pra gente, não sei se vocês conseguiram assistir a palestra, acompanhar o Hangout. Sim. Como é que vocês veem essa questão da privacidade digital, da exposição de dados para adolescentes? Como é que vocês, jornalistas, que estão aí bem antenados, veem essa questão toda que a gente estava conversando? Vocês acham que é uma tendência? Vocês acham que é um momento de transição? Ou acham que é algo que cada vez mais vai ficar evidente? Começa, Nicolas. Okay. Então, talvez a perspectiva nossa é um pouquinho da advogado do diabo, se é que dá para chamar assim, porque acontece que na área do marketing digital a questão é como vender, certo? Você tem todas as informações dos usuários e o que acontece todos os dias é que tem um cliente que aparece com uma base de dados de milhões de pessoas e quer enviar algum newsletter, algum tipo de e-mail marketing. E é uma prática que hoje em dia realmente não gera muitos resultados, mas custa muito, sobretudo para o pessoal de Latinoamérica, enfim, no geral, entenderem que não é o jeito certo, que já essa geração, os usuários, eles requerem permissão, eles querem saber o que está acontecendo com os dados. Então, o primeiro que nós percebemos trabalhando em redes e oferecendo marketing digital é esse medo do usuário. Então, aí surgem diferentes estratégias, métodos para entender primeiro o que o usuário está querendo, depois capturar a atenção dele e finalmente ver como que nós vamos atrair e fazer o fechamento dessa venda, ou esse ROI, como que nós vamos conseguir esse retorno. Ângela? Sim. Da minha parte, e partilhando um pouco a experiência também de Portugal, apesar do gestão de comunidades ser direcionado para o mercado brasileiro, sobretudo, em Portugal os adolescentes não ligam tanto à privacidade. Inclusivamente existem muitos casos de bullying no ESC, na rede social ESC, e é quase uma moda existirem debates no ESC em que os adolescentes se ofendem uns aos outros. É um pouco a realidade atual. No entanto, existe muito medo de fornecer dados online e, a não ser que seja um profissional da área que queira ter, por exemplo, o Facebook aberto, ou todas as definições de privacidade abertas, praticamente todos os usuários fecham as privacidades e tornam o seu perfil apenas visível para amigos. Cada vez mais isso se vê, inclusivamente algumas fotos são só visíveis para alguns amigos e não para todos, e o medo em Portugal é muito grande de partilhar a informação. Mas parte de nós, formadores de opinião, educar os usuários e explicar o porquê. Porque é que isso acontece e porque é que é benéfico não só para as empresas, como também para os usuários.
tem que existir uma relação win-win, senão não faz qualquer sentido. E parte um pouco de nós, não só das próprias aplicações, que eu julgo que com os termos e condições, apesar de ser muito extenso, já explicam alguma coisa. O Facebook tem inclusivamente páginas com perguntas e respostas, e eu penso que são claras. No entanto, os usuários também não procuram ou não sabem que devem procurar essa informação. Em Portugal também tem esse fenômeno da falta de interesse na informação. Em Portugal também acontece isso. Sim. Então, Sim, até responder a pergunta da Tati, empresas, é uma coisa meio mundial, né? As pessoas não se atentam tanto aos contratos e aos termos de privacidade quando elas aderem numa rede social ou baixam um software. Sim. E é aí que algumas empresas se aproveitam. E isso acontece em tudo, não só na internet. Acontece quando alguém pede um cartão de crédito, quando pede um serviço de televisão, não acontece só na internet. Eu acho que, para além dos termos e condições, que são muito importantes para proteger quer o usuário, quer a empresa ou a aplicação, eu julgo que a própria aplicação deve resumir esses termos e condições, deve torná-los mais práticos, fazer uma página de perguntas e respostas, criar artigos em blogs, etc., para explicar como funciona. É da empresa. Sim. Assim como a Tati sugeriu, que fosse mais simples, mais fácil e criasse uma cultura de ensinar o usuário a se importar, né, quando ele entra em algum contrato, para criar uma cultura em cima. Legal. Eles não fazem E até... Ok. Lógico, pode. Às vezes colocam os vídeos tutoriais de algumas novas ferramentas. Eles devem colocar vídeos tutoriais bem simples. Olha, se você colocar a foto da sua mãe, se você mexer assim, você está mostrando para o mundo inteiro a intimidade da sua família, entendeu? Então, assim, é verdade. Cuidado com o que você vai compartilhar, porque essas coisas horrorosas, publicações extremamente homofóbicas, sexistas, baixas, ofensivas. Se você pega uma imagem de uma pessoa gorda, e se você pega ela como feia, e essa pessoa está gente, vai saber que essa pessoa que teve a imagem dela ali, provavelmente fotografada por alguém, e compartilhada por terceiros, sendo completamente escorchado nesse digital. Do mesmo jeito que eles fazem tutoriais, eles tinham que ter tutoriais para isso. Aí quando a gente vai denunciar esse tipo de educação, em segundo termo, errada, certo? Publicações violentas, ofensivas, eles destacam do alto. Então assim não funciona. Na prática, esses termos são blá blá blá. Na prática não funciona. Quando você vai denunciar, tem muita mentira, tem a publicação do alto. Ela sabe que aquilo não é uma coisa saudável. Exatamente. Então, só um detalhe que eu queria talvez comentar. Por exemplo, dar uma olhada no Rabo, não sei como se pronuncia assim mesmo desse jeito, mas imagino que tem uma pronúncia bem especial. Por exemplo, eles têm um login no Facebook, certo? Você pode fazer login através do Facebook. Essa é uma das coisas que nós sempre batalhamos na parte do marketing digital. Se você quer, por exemplo, gerar um concurso, gerar algum tipo de atividade, algum tipo de, enfim, lançar uma pergunta e que o pessoal participe, hoje em dia o pessoal não está se preocupando tanto com onde está fazendo clique. Você, se por exemplo você quer brincar Mob, por exemplo, que é uma aplicação muito famosa, enfim, diferentes jogos que tem no Facebook, e você diz, ok, eu autorizo essa aplicação. Mas é tão pouco o interesse que existe que muitos usuários acabam recebendo posts sem perceber que isso está acontecendo dos fabricantes, né, dessas aplicações, desses jogos, enfim, eles têm acesso às bases de dados. Então, sim, tem uma falta de interesse bastante grande. E é difícil lidar com isso, mas acho que tudo, o segredo está realmente em capacitar e em educar esse usuário.
Legal, pessoal. Só uma questãozinha, já que ele tocou aí do Facebook, por exemplo. Nós tínhamos antes a aplicação, o jogo podia ser jogado através do Facebook, pelos usuários. Não só fazer o login, mas o Rabo Hotel ele podia ser jogado através do Facebook. Ano passado, nós retiramos o jogo do ar, justamente porque o Facebook exige determinadas funções que nós não estávamos de acordo. Como, por exemplo, compartilhar os usuários que jogavam através do Facebook. Então, isso não é a política do hotel, não é a política da empresa. Nós não compartilhamos os dados dos nossos usuários, muito menos com o fato dos usuários poderem fazer um login através do Facebook é só assim, associar uma conta a outras tantas que eles tenham. Isso não quer dizer que o perfil deles seja exposto. O e-mail não é exposto também. Então, dentro do Rabo Hotel, nenhum outro usuário sabe se aquele usuário está logado pelo Facebook, pelo Gmail ou qualquer outro meio de login. E um dos motivos que nós tiramos o jogo, a plataforma de dentro do Facebook, foi isso, por não concordar com determinadas políticas que o Facebook aplicava contra nós mesmos. Então, e a proteção dos dados é importante, e nós sabemos a mina de ouro que nós temos em questão de dados de mundo inteiro. A mina de ouro não é para ser compartilhada. Desculpa, eu acho importante a gente pensar. A gente tem uma ideia muito ruim sobre todas as redes sociais, né? As pessoas acham que realmente é um demônio, que todas as redes sociais querem mal, mas muito pelo contrário. Toda rede social, ela quer que tenha um ambiente saudável, né? Quanto maior for o ambiente saudável, melhor é para a rede social e melhor é para o usuário. Então, quanto mais ferramentas que uma rede social possa oferecer, é melhor. Também, o que a gente precisa ter em mente é que a responsabilidade não é somente da rede social em si, né? A gente não, logicamente, ambas as partes, mas a gente colocar somente a rede social como problemática, porque além do mais é um evento cultural e social que ocorre. Não é somente uma questão da rede social, é uma transformação na sociedade perante a privacidade que está mudando. Então, de alguma forma, quando eu recebo críticas sobre o Pergunter, eu tento conversar sobre esse aspecto. Posso fazer uma pergunta? A gente não poderia utilizar, as redes sociais não poderiam ter uma ferramenta de educação. A gente vive, a gente sabe que isso é um problema no mundo, que a Fabiola falou. No Brasil, ainda, onde a gente tem alto de 70% da nossa população, ela é analfabeta funcional. Isso a gente está falando de classe A F. As pessoas leem, mas elas não entendem. Então você pode ter um termo super simples, ela não vai entender. Talvez as redes sociais pudessem criar ferramentas que nos ajudassem a educar as pessoas. Então, não permitir palavrão, não permitir imagens de sexo, existem várias coisas baixas, horrorosas, não permitir imagens, entendeu? Acho que tinha que ter um filtro mais cuidadoso. Eu não acho que a culpa é da rede social. Acho que existe, entendeu? Claro que existe a responsabilidade do usuário. E é o que eu sempre falo para as pessoas da minha volta. Entendeu? Cuidado com o que você compartilha, porque isso vai impactar diretamente na sua vida. Rede social não é rede de amigos, é trabalho. Primeiro ponto. Ele encarar isso como uma ferramenta de crescimento. Agora, talvez, eu acho que tinha que ter um olhar mais responsável de também ajudar. No Brasil, por exemplo, onde a gente tem um alto índice de baixa escolaridade, onde aqui ninguém repete mais de ano, como é que a gente poderia ter um título mais eficaz? Porque eu já cansei de ver pessoas passarem sobre o plano virtual, a gente ir lá denunciar as páginas e eles não tiraram, cara. Como funciona, entendeu? Eu acho importante a gente levar em conta, primeiro, que cada rede social tem o seu porquê específico, né?
a gente não é toda a rede social, não tem um porquê geral. Então, levar uma rede social e atentar somente Facebook, cada ambiente é um ambiente. Então, é bom a gente levar isso em conta também. Tem vários tipos de redes sociais e vários formatos. Né? É porque você sabe, Tati, aqui a gente tem uma concepção de rede social no Brasil, né? E eu viajo um pouquinho, converso com bastante gente de fora, percebo isso. Aqui a rede social pra gente é só o Facebook, que antigamente era o Orkut e talvez o Twitter, né? E as redes sociais são bem mais que isso. O adolescente é quem puxa esse bonde, ele acaba descobrindo redes sociais alternativas, até para fugir disso que você está falando, do bullying, da exposição. Então você vê adolescente hoje usando o Kik, que é uma rede social menor, mas bem conhecida. Você vê o crescimento do Instagram, você vê aí o WhatsApp, que está virando uma rede social, você vê blogs que estão, enfim, uma série de aplicativos que são mini redes sociais que estão bombando por aí. Porque o ser humano, no final, tem essa necessidade, né, de socializar. É uma coisa inerente nossa, isso daí bem anterior à internet, bem anterior às ferramentas, né? Então sempre irão existir as redes sociais, essa necessidade de compartilhamento, de interação, de socialização, né? Mas é claro que tem aquelas que vão dominar por um tempo, que é o Facebook hoje, que é o Orkut ontem, e vão acabar tendo um poderio muito grande e dificilmente vão usar isso de uma maneira muito correta, porque como o João falou, quanto o pessoal do Rabotel falou, é uma mina de ouro que você tem na mão e aí você tem o governo te pressionando, você tem as empresas pressionando e acaba que tudo vira comércio, né? Agora eu queria aproveitar para a gente finalizar aqui e abrir um pouco a conversa para o pessoal que está aqui no Social Day, no evento, assistindo vocês e compareceu para perguntar um pouco aos formadores de opinião de diversos lugares e com posições diferentes. Alguém gostaria de perguntar, fazer alguma pergunta? Não sei, Ricardão? Vamos lá. Prazer a todos, né? Meu nome é Ricardo, parabéns pelo hangout, tá? O assunto tá bom, acho que é um papo que traz bastante desacordos, né? O pessoal, cada um tem uma opinião formada. E, na verdade, é um assunto ainda que acho que nenhuma opinião formada a gente tem ainda direito sobre tudo isso, né? Uma hora a gente pensa uma coisa, uma hora a gente pensa outra, mas por falar, a pergunta acho que é mais básica até, né? Acho que vale para todos também, né? A partir do momento que você tem o grande Big Brother, que é o governo, em que ele sabe tudo sobre sua vida, qual é a importância de você ter seus dados levados para empresas que teoricamente quer o seu bem, né? O governo quer o seu dinheiro, as empresas querem vender. Então, a partir do momento que você tem um governo aí te bisbilhotando, qual é o problema de você ter seus dados nas redes sociais? A minha opinião nenhuma. Eu acho que poderia o pessoal responder sobre esse ponto de vista. E a gente é só reparar que a gente não falou do LinkedIn, por exemplo, né? Uma rede social que já tem mais adultos, o pessoal sabe se comportar. Então, teoricamente, a questão da privacidade a gente não aborda dentro do LinkedIn, né? Acho que o LinkedIn ninguém está preocupado lá em divulgar suas informações, muito pelo contrário, né? O LinkedIn é uma rede social que se você não divulgar suas informações, você não deve fazer lá. Então, eu acho que é isso. Eu acho que também podemos ter, cada um pode falar um pouquinho, qual é até que ponto a responsabilidade sobre o que é divulgado nas redes sociais quando você é menor de idade, é dos pais, né? Esse controle, né? É o pai que tem que ser o tal do tutorial, eu acho, né? Até a pessoa completar a maioridade, seja em que país for. E a partir daí, né, a pessoa já é de maior, já é vacinada, né, para dar os seus problemas. Eu acho que é ela que tem que buscar informação e tomar cuidado com o que faz, né? Exatamente. O Ricardo acho que foi bem feliz na colocação dele. Ele citou o LinkedIn, né, que já é uma rede adulta, como ele mesmo colocou, e que lá os dados são públicos, né? Todo mundo lá tem os seus dados públicos, onde trabalhou, escolaridade, às vezes até tem alguns check-ins, etc., o que gosta, grupos que participam. Então você tem um perfil bem completo do profissional ali, e se você não tiver esse perfil, você não consegue evoluir no LinkedIn. Então está aí uma prova, né, na minha opinião, de que
se você está numa rede, né, mais madura, com pessoas que realmente sabem se comportar, a exposição da informação não chega a ser tão prejudicial, né? Você acaba sendo abordado de maneiras menos intrusivas do que em redes mais centralizadas. Alguém gostaria de colocar alguma coisa a respeito? Eu queria comentar uma coisinha só sobre isso, sobre essa exposição, da autoexposição nas redes, inclusive no LinkedIn. Eu acho que, claro, cada um é responsável, totalmente responsável por aquilo que publica e o que permite que os outros vejam. Tu realmente podes configurar teu Facebook. Eu falo mais no Facebook porque é a maior rede social do mundo, então é normal que a gente insista um pouco com eles, mas não é nada contra. Tu pode controlar tudo que visualizam de ti. Tu disponibiliza a informação deles. O LinkedIn é uma rede profissional. Tu disponibiliza o teu nome, a tua formação, o teu currículo e tal. Eu acho que o grande problema, o ponto tu está dando essa informação para as pessoas que vão nessa rede fazer uma procura, ou pelo teu perfil, ou pelas tuas competências e tal. A questão é, quando o perfil é divulgado, exposto, sem a tua autorização. Então, uma coisa é que tu tenhas o teu perfil aberto para que pessoas possam buscar, possam fazer uma busca, possam procurar. Outra coisa é que pessoas exponham esse teu perfil sem a tua autorização. Alguns anos atrás existia a lista telefônica, todo mundo tinha os números na lista telefônica, procurava por sobrenome, nome, tinha o teu endereço e o teu telefone. Mas no momento que alguém pegasse esses dados e divulgasse num outdoor na rua, isso já está extrapolando a tua intimidade. Não é o fato de tu ter o teu telefone e o teu endereço publicado numa lista telefônica que autoriza que outras pessoas exponham essa informação em qualquer meio. Então, eu acho que tem que separar um pouco. Não é o fato de o LinkedIn ser um perfil público que ele tenha que ser exposto de maneira massiva. O LinkedIn serve para expor o teu perfil dentro do LinkedIn. O Facebook serve para tu expor a tua vida, as tuas fotos dentro do Facebook. No momento em que tu levas toda essa informação para o mundo exterior e divulga, isso já passa dessa linha tênue da privacidade. Isso já é invasão. Demais. Então, gera receita, né? Porque, obviamente, esses dados eles não são transferidos para as empresas gratuitamente, né? Então, tem alguém gerando receita em cima do seu perfil. Mas isso já é a prática um pouco maldosa, né? Que faz, mas eu digo de né? Gente ganhando dinheiro. Mas então vamos compartilhar o negócio. De privacidade. Daí que o usuário pode se defender quanto a isso. Por isso que a política de privacidade é importante. Exatamente. Se nesse momento que acontece algo, o usuário tem como se defender. E ali tem um documento em mãos que comprova que foi o uso da empresa em si. Exatamente. Que ele se defende ali. Eu acho que tem uma outra arma. Se bem existe... Não pode falar. Pode falar. Sim. Ok. Se bem existe realmente a privacidade, os termos e condições, enfim, existe uma importância muito grande nisso. Eu acho interessante o que está sendo comentado, de que, claro, a preocupação, o problema realmente está em o que vai acontecer, né? Isso vai ser exposto sem a autorização do usuário, sim ou não. Mas desde o ponto de vista do marketing, o problema que nós temos normalmente é, ainda que às vezes pode acontecer de algum site que você comprou um serviço específico, pegou os seus dados, o Google Authorship, não sei se vocês viram o que eles fizeram, faz alguns anos eles compraram um algoritmo que faz com que qualquer comunicação que você tem um blog, ou, por exemplo, enfim, seja automaticamente assinada no seu nome, ou seja, assim que você é o autor desse artigo. Mas o que acontece?
Nicolas, está cortando um pouquinho a sua transmissão. A rede social, todas as pessoas que estão na sua rede, enfim, se alguém ou algum artigo na rede, outras pessoas que estão na sua rede vão poder ver esses artigos que você esteve lendo. E a gente está operando muito com essa informação que, desafortunadamente, uma grande empresa como o Google não se deu ainda o tempo e o trabalho de explicar bem, olha, eu estou aproveitando isso de vocês, eu estou lucrando muito de vocês. É um detalhe que, se bem pode ajudar uma pessoa que está pesquisando sobre X informação histórica ou sobre qualquer artigo, essa pessoa não está percebendo que está sendo abusada. Realmente é um assunto, é um monopólio bem complicado. Bom, pessoal, eu queria agradecer a todos vocês, tá? A Ângela, ao João, ao Nicolas, ao Thiago, a Tatiana, tá? E foi muito bacana o Hangout, tá? Espero que a gente possa fazer outros em breve. E é uma discussão muito bacana, muito atual e vai ter por muito tempo ainda, que é uma questão super importante para todo mundo e vai rolar ainda por muito tempo, né? Mas foi muito bacana ver a opinião de vocês todos. Muito obrigado, tenha um excelente dia para vocês e vamos continuar em contato aí. Uma salva de palmas, pessoal.